Olá pessoal, como vão? Hoje vou abordar um tema muito recorrente e que cada vez mais tem tido espaço na nossa sociedade. Vou falar sobre a tão temida depressão. Vou ajudá-los a entender o que é, como é diagnosticada, como diferenciar de repente uma tristeza de uma depressão, tá? Quando pensamos em alguém com depressão, imaginamos que esse alguém se isola, fica mais quieto que o normal, fica em seu quarto, por exemplo, alguém chorando o tempo inteiro, né? Que sente muita tristeza, uma pessoa que não consegue ver uma saída para os seus problemas, não vê uma luz no fim do túnel, né? Bom, isso está correto e não está ao mesmo tempo, tá? Porque muitas pessoas chegam com esse diagnóstico ao meu consultório e em alguns casos os parentes, os amigos, muitas vezes agindo pelo impulso, né, ou desejo de ajudar a libertar eles desse estado depressivo que eles se encontram, dão conselhos, acabam falando coisas que deixam alguém que sofre já da depressão pior ainda, né? Em um estado ainda mais depressivo. Por exemplo, sai dessa, vamos viver a vida. A depressão é coisa de quem não tem o que fazer, né? Só arrumar um trabalho que passa, isso vai passar, né? Antigamente a gente não tinha essas frescuras, né? A depressão é coisa de rico, né? Se fosse pobre não tinha dessas coisas, né? Também é muito comum a gente escutar em consultório: ah, você é um fraco, né? Deixa isso te pegar, entre outras tantas frases proferidas para quem está sofrendo da depressão, né? A depressão é uma doença, não é uma frescura. E se ela não for olhada como tal e acompanhada por profissionais especializados, pode sim chegar a matar. Vide, por exemplo, as ideações suicidas, ou a própria morte em vida, né, na qual o indivíduo se sente literalmente vazio por dentro, né, como se não houvesse sentimentos, não houvesse pensamentos, somente está ali cumprindo suas funções biológicas, quando as cumpre. Para que a gente possa melhor compreender o assunto, né, a dimensão do assunto, atualmente existe mais de 19 CIDs só para depressão. O CID está presente no DSM, que é do inglês Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, ou traduzindo para o português, Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Mas, Caio, o que é o CID, né? Bom, o CID é o Código Internacional de Doenças, que estão catalogadas e distribuídas em grupos, tendo por finalidade, dentre outras coisas, a comunicação entre os diversos membros da área médica, psicólogos, médicos, enfermeiros, entre tantos outros profissionais da saúde. Pois bem, algumas características são mais marcantes, algumas características chamam mais atenção para o que é devidamente uma depressão e do que é uma tristeza, né? A depressão tem um caráter mais perene, ou seja, dura mais tempo que a tristeza. A tristeza pode durar em média 2 semanas. A depressão não precisa ter um acontecimento para existir. Ela simplesmente acontece, né? A gente pode ficar tristes com alguma coisa que aconteceu, nos abalou. Já na depressão não é preciso que aconteça nada. A pessoa perde o sentido da vida. Um traço da depressão é o isolamento, ou seja, o indivíduo
não deseja mais ver outras pessoas, nem do círculo familiar, nem do círculo social, do trabalho, enfim, de diversos círculos que a pessoa antigamente, normalmente fazia parte, né? Outro sinal muito marcante é a presença de um pensamento ou uma ideação suicida. E nesse pensamento ou ideação suicida é importante frisar que ela pode ou não ocorrer, tá? Depois eu vou fazer um vídeo exclusivo falando sobre a ideação suicida, sobre o tema suicídio, que eu acho que é bem importante também nesse contexto, nessa sociedade que a gente vive hoje, tá? Bom, e aí não necessariamente ela precisa, essa ideação suicida, estar presente. Muitas pessoas depressivas, elas nunca tiveram esses pensamentos, tá? Também outro sentimento de culpa, em que o eu, né, o indivíduo se vê tão responsável por determinada situação que muitas vezes não tem a ver diretamente com ele, mas que ele assume a culpa por outros, né? Então, por exemplo, bom, eu estou num sentido mais depressivo, num pensamento mais depressivo, com algumas características que marcam a minha depressão, mas eu ainda não tenho esse nome, tá? E de repente acontece alguma coisa fora do escopo, do ambiente do indivíduo, que aí ele, bom, né? Se aconteceu aquilo é porque eu tô assim. Se eu não estivesse assim, com extrema tristeza, que ainda não é nomeada depressão, não teria acontecido, tá? Não teria acontecido dessa forma, pelo menos, né? E uma outra característica recorrente é o fato de que a pessoa fica invadida pelo outro, física e mentalmente. Ela fica esgotada, não vê mais um sentido na vida, não vê mais o sabor da vida, né? Ela se enxerga no fundo do poço, tá? Aqui cabe ressaltar que esse outro é aquele que eu falei lá no começo do vídeo, né? Que busca auxiliar com a melhor das intenções ou não, mas que cava ainda mais esse poço para a pessoa com depressão se vê ali extremamente triste. Claro que existem muitos outros sintomas que esse indivíduo que eu desenhei para vocês é uma representação, né? Nem sempre o paciente aparece no consultório com todas essas queixas ao mesmo tempo, tá? Uma ideia de que uma pessoa com depressão precise ter obrigatoriamente todos esses sintomas também é errada, tá? A imagem de alguém com depressão na cama chorando, por exemplo, nem sempre ocorre, tá? Às vezes basta olharmos para o lado e prestarmos um pouquinho de atenção que a gente vai conseguir identificar as características que tem a depressão nesse indivíduo. Outras vezes, ainda, jamais imaginaríamos que aquela pessoa que está sorrindo ao nosso lado, por exemplo, no ambiente de trabalho, ela está fazendo um esforço sobrenatural para estar ali, para sair da cama, né, de manhã, para lutar por mais um dia acordado, lutar contra a depressão que a consome, né? Por isso acho tão importante procurar ajuda profissional. Essa pessoa muitas vezes nem tem ideia do que está precisando, do que está precisando ser tratado, pois está sofrendo da depressão, né? A pessoa nem nomeia a depressão ainda, né? Bom, só para vocês terem uma ideia de números, tá? Segundo dados da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, estima-se
que no mundo existam mais de 322 milhões de pessoas que sofram de depressão. Pessoas de todas as idades, tá? Isso eu acho importante ressaltar. Somente no Brasil, 5,8% da população total sofrem dessa doença. Ou seja, 11,5 milhões de pessoas sofrem da depressão no Brasil. E aí estima-se que até 2020, ou seja, o ano que vem, a depressão vai ser a doença mais incapacitante do planeta. O que me faz pensar em alguns aspectos, né? Como será o acesso, por exemplo, aqui pegando o Brasil, dessas 11,5 milhões de pessoas têm a rede de saúde, se é que tem, né? É importante que saibam que existem núcleos, que existem clínicas, faculdades que atendem gratuitamente, tá? Falar sempre é a melhor opção. Saiba que você não está sozinha, não está sozinho nessa jornada. Existe um diagnóstico, um tratamento, uma ajuda medicamentosa e, acima de qualquer coisa, uma ajuda psicológica. Aí a gente pode se indagar mais uma vez, será mesmo a depressão uma frescura? Coisa de quem não tem o que fazer, né? Temos, e eu me coloco nisso, enquanto profissionais da saúde, o dever e a cumplicidade de auxiliar essas pessoas para retomarem uma vida saudável. E sim, isso é possível, né? E se você que está assistindo agora está sofrendo com a depressão, que se identificou em algumas das características da depressão que eu citei, procure ajuda, né? Estamos aqui para te ajudar, para te auxiliar. Quem luta contra a depressão não é um fraco. Muito pelo contrário, quem luta contra a depressão é no sentido da vida, que está lutando e não da entrega para a doença. Cabe uma ressalva de que todos os profissionais da saúde devem tratar os seus pacientes de forma ética, enxergando nos mesmos a humanidade e não a cifra que vem atrás deles. Acima de tudo, são indivíduos em sofrimento e não valores monetários. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado a todos que me assistiram até o final. Não se esqueçam de clicar em gostei e se inscrever no canal. Caso você ainda não seja inscrito, deixem seus comentários, me contem o que acharam desse vídeo e o que gostariam que eu falasse no próximo vídeo. Até a semana que vem. Tchau, tchau.